Boa noite, seja bem-vindo ao nosso culto online. Nossa, agora bateu aquela vontade de comer um Big Mac, tomar uma Coca-Cola. Quer saber? Vai lá comprar. Não, fica aqui. É hora de prestar atenção no culto. Não é pra sair pra beber água nem pra ir no banheiro. É pra prestar atenção. Você tem razão, Douglas. E qual vai ser o tema de hoje? Consolo para os tempos difíceis. Então fica até o final do vídeo. Dê o like, Se inscreve no canal compartilhe o vídeo. e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E bora pro culto! A luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno ao Cordeiro de Deus, digno ao Cordeiro que a morte venceu, digno ao Cordeiro de Deus, digno ao Cordeiro que a morte venceu, digno ao Cordeiro de Deus, digno ao Cordeiro que a morte venceu, digno ao Cordeiro de Deus, digno ao Cordeiro. Minha
Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Eu sou a Juliana. E eu sou o André. Nós somos missionários aqui no extremo norte do Brasil. Nós trabalhamos com povos indígenas e gostaríamos de compartilhar com os irmãos um momento de oração. Eu vou ler agora Salmo 113, 19. Diz assim: O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Esse texto nos diz que não importa a natureza de nossa provação, seja ela na área emocional, física, espiritual, seja ela até mesmo mental, não importa. Não existe nada nesse mundo que não esteja sob o domínio do nosso Senhor, que está sentado no trono no mais altos céus. E é por isso que nós devemos depositar nossa esperança, nosso consolo somente aos pés dele. E pensando nisso, eu gostaria de orar com os irmãos nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Não existe momento algum em que as coisas saem do teu controle. Então nós te adoramos, nós te exaltamos e declaramos que confiamos somente em ti. Nós dependemos do Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas. Abençoa a nossa igreja. Fortalece-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Fortalece cada irmão da Íbica. Eu peço, Senhor, que o Senhor Deus conforte os corações, que o Senhor Deus dê consolo para todos aqueles que precisam, todos aqueles que têm passado por provações, por tribulações. Tenha misericórdia. Em nome de Jesus Cristo nós clamamos ao Senhor. Clamamos sabendo que o Senhor tem sempre o melhor, que o Senhor é poderoso, que o Senhor nos ama e que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós te exaltamos, confiamos em Ti e pedimos que o Senhor Deus encurte esses tempos de provação e que o Senhor Deus nos permita, com a Tua graça, passarmos por todas essas coisas e sairmos de tudo isso mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Para a honra e glória dele nós oramos. Amém. Que o Senhor te dê uma boa semana e uma boa noite. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para compartilhar um pouquinho de sentimentos, né? Nesses dias que a gente tem sentido angústia, medos, aflições, insegurança, né? Então eu queria compartilhar com os irmãos, né? Um pouquinho do que eu vivi essa semana. Bom, eu acho que muitos de vocês, assim como eu, havia planejado o ano, né? Pensando no que seria do ano, na falsa sensação de que nós estávamos no controle das coisas, né? Então, eu vou resolver isso, fazer aquilo, né? E os planos que a gente faz, né? Os objetivos que a gente quer alcançar. Então, já tinha aí os 12 meses do ano planejado. E de repente, né? Aparece esse Covid-19 aí que ninguém está esperando, né? E nos deixa num cenário que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E com isso vem, né, as incertezas, as inseguranças, e às vezes a gente pensa assim, poxa, será que só eu estou me sentindo fraca dessa maneira, né? Será que só eu estou sentindo esse medo? Será que só eu estou oscilando na minha fé, né? E eu queria compartilhar com os irmãos que essa semana eu tive uma situação dessa, né? Me deparei com isso, coloquei o Anthony para dormir, fiquei observando ele dormindo e me veio uma tristeza muito grande, uma preocupação muito grande, um medo muito grande, né? Do que vai ser do dia de amanhã, como que vai ser, né? Se nós vamos dar conta, se os nossos empregos estão mantidos, o que o Anthony irá vivenciar nesse mundo daqui para frente, se nós vamos ter condições de sustentá-lo, de criá-lo, de educá-lo, enfim. Mas era um medo muito grande. E eu comecei a orar para Deus, né, clamar a Deus, e eu dizia, Senhor, me perdoa, né, porque eu sei que eu tenho que confiar no Senhor, mas eu estou sentindo medo. Então eu orei mais até com o Espírito do que em palavras, e falei, Senhor, eu sinto medo, fala comigo, né, fala no meu coração, e busquei a resposta do Senhor. E de madrugada, né, eu sonhei, tive um sonho que para alguns pode parecer uma coisa boba, mas é a forma que Deus fala comigo, e eu tive a certeza no meu coração que era Ele falando. Eu sonhei que eu estava num local, uma espécie de um zoológico, né, que eu tinha começado a trabalhar nesse lugar, e que eu tinha que alimentar os animais, cuidar dos animais, manter ali o recinto deles limpo, enfim.
E aí as pessoas exerciam essas funções, né, os outros funcionários, meus colegas de trabalho, e eu comecei a exercer, só que eu não conseguia entrar na jaula do leão. Tinha muito medo de entrar na jaula do leão, medo de que ele fosse me devorar, enfim. E isso foi muito forte no sonho, esse medo de entrar na jaula do leão e exercer a minha função, enquanto outras pessoas conseguiam fazer isso. E eu acordei e ficou esse sentimento, eu percebi que não era só um sonho normal. E aí pedi entendimento para Deus e Deus me disse, olha, só consegue entrar na jaula do leão quem confia no leão. Essas pessoas que conseguiram entrar, elas estavam confiando no leão, confiando que o leão ia entender que elas estavam ali para servi-lo, né? Que era preciso que elas entrassem ali na jaula para servi-lo, para limpá-lo, para alimentá-lo, e que eu só conseguiria exercer a minha função se eu confiasse no leão. E ficou muito forte isso, né? Confia no leão. Então eu entendi que foi a forma de Deus falar comigo que eu tinha que confiar no leão da tribo de Judá, né? Que eu só ia conseguir exercer a minha função se eu chegasse com humildade diante dele e mostrasse ali que eu estou ali para servi-lo, que eu estou ali para acrescentar, e aí ele ia, né, me disponibilizar um ambiente favorável para eu exercer a minha função como mãe, minha função como esposa, como cristã. Então foi o entendimento que ele me deu. E aí eu quero ler para os irmãos um versículo que falou no meu coração. Eu sei que muitos irmãos já conhecem, que é o João 16:33, que diz: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então que a gente possa continuar buscando no Senhor. Ele tem uma maneira especial para falar com cada um de vocês. Eu acredito que a minha é por meio de sonhos muitas vezes. Então busque para Ele dar a vocês essa paz, porque Ele fala, né? Em mim vocês terão paz. Então busque no Senhor, né, a forma que Ele tem para falar com vocês, busquem paz e que continuemos acreditando e confiando no leão, para que Ele dê a nós, dentro de todo esse quadro, dessa situação, um ambiente favorável para a gente continuar exercendo a nossa função. Então é isso, Deus abençoe e uma boa noite para todos. Estamos nós aqui pra te adorar.
Oi, gente! Estamos aqui no nosso salão de cultos, gravando para essa mensagem para o seu coração. Seja muito bem-vindo na nossa casa aqui na Rua Goianazes, na nossa casa no YouTube. Você que está vindo pela primeira vez, olha, um grande abraço para você, que você se sinta muito bem em participar desse culto com a gente. Olha, tem o chat aí, não esquece de comentar alguma coisa, dizer o seu oi, o seu amém, o seu glória a Deus. Uns vão ficando mais preocupados, outros querem enfrentar, reagir, mas tanto um como o outro pode estar mostrando com isso alguns sinais de que alguma coisa não está indo bem dentro de você. E grande oportunidade que temos é usar esse tempo como um momento de reflexão emocional, um momento de se aproximar, se tornar mais íntimo de Deus. E a palavra de hoje gira em torno disso, de você superar as dificuldades e tirar boas oportunidades dessa situação. Nós vamos pensar hoje sobre consolo para tempos difíceis. Atos 28, o verso 16 diz assim: quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. Durante 2 anos, Paulo morou ali em uma casa alugada e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e liberdade. O que pretendemos aqui é termos uma visão de uma situação que Paulo vivenciou. Não foi uma quarentena, mas foi uma situação de prisão, e tentar extrair alguns princípios que a gente pode observar na vida de Paulo e que podem contribuir para você e para mim vivermos esses dias que estamos passando. Por ser cidadão romano, Paulo solicitou uma audiência com o imperador. Isso fez com que ele se deslocasse ali de Cesareia, em Israel, até a cidade de Roma. Teve um monte de percalços nessa viagem. E ali ele ficou hospedado em uma casa, pagando as suas despesas ali. Por isso, provavelmente, ele deve ter trabalhado como fazedor de tenda, recebido a oferta das igrejas. Mas ele ficou 2 anos, essa foi a quarentena de Paulo, 2 anos em uma casa, sem poder sair e tendo ao seu lado sempre um soldado romano. Isso aconteceu provavelmente em torno do ano 60, do começo da década de 60. Foi nesse lugar, nessa situação, que Paulo escreveu a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Ali, vivendo por sua própria conta, sendo vigiado por um soldado da guarda pretoriana, né? É a elite do exército ali dos romanos. Ele acabou tendo contato com muita gente. Ele não podia sair, mas as pessoas podiam ir visitá-lo. Muitos gentios foram lá, muita gente que foi indagar a respeito do evangelho. Ele recebia também suporte de muitos amigos cristãos, né? E Paulo não perdia tempo. Ele anunciava o evangelho e ele ministrava, ensinava as pessoas a como viver como cristão. O texto usa uma palavra interessante, a palavra coragem. É a mesma palavra de Atos 4:13, quando aí 13:31, que a igreja orou pedindo mais poder, mais coragem. Paulo tinha isso. Ele pregava com coragem e liberdade, sem medo das consequências. Porque, afinal, não tinha sido proibido de falar. Ele não podia se movimentar. Vamos ver um outro texto que Paulo escreveu nessa época. Filipenses 1, verso 12 em diante, diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns
efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Pode um prisioneiro otimista. As igrejas não estavam muito otimistas. A igreja de Filipos, para quem ele escreve, estava ansiosa. Paulo ia ser condenado ou absolvido? Que tragédia essa prisão! A palavra que Paulo usa para progresso do evangelho aqui é muito expressiva. É um termo que era usado para o avanço de um exército e ele traz a ideia de remover os impedimentos, aplanar o caminho para que esse exército atingisse seu objetivo. Então a prisão de Paulo, no entender de Paulo, abria portas para o evangelho, limpava o caminho. A palavra de Deus não podia ser presa. É bom tomar uma água, faça isso aí, se hidrate também. Paulo entendia realmente que crises nas mãos de Deus são matéria-prima que ele transforma em oportunidades. Preste atenção. Crises nas mãos de Deus são matéria-prima em que ele transforma em oportunidades. Aqueles guardas da prisão, algemados ao pulso de Paulo, se revezando 24 horas por dia, eles puderam perceber a paciência de Paulo, a sua coragem, a sua lealdade às convicções que tinha. Estavam impressionados. Paulo falava com as pessoas e também com eles. Paulo orava. Paulo escrevia, naquela época, Paulo escrevia da seguinte maneira. Ele ditava para uma pessoa que compilava aquilo que Paulo falava, assim se transformavam em cartas a serem enviadas às igrejas. E com certeza saíram dali falando bem de Paulo. Há uma passagem que diz que Paulo manda saudações em nome da igreja da casa de César. Tudo indica que essa guarda pretoriana teve muitos convertidos. E também Paulo vê uma outra coisa positiva, os efeitos sobre os irmãos. Deus confortava a igreja e motivava a igreja através das cadeias. Tinham mais coragem para falar. Aqueles cristãos superaram o medo com o exemplo de Paulo e começaram a proclamar o evangelho. A igreja em Roma era muito frágil quando Paulo chegou lá. Mas com o desafio da prisão de Paulo, eles começaram a pregar, a falar, e isso vai gerar um grande movimento de conversões naquele período ali em Roma e em outros lugares, né? É verdade que Paulo também cita pessoas que proclamavam a Cristo por inveja e rivalidade. Tem gente que faz até uma tentativa de transformar coisas boas em ruins. Faz para provocar, faz para denegrir o outro, mesmo falando de Jesus. É muito complicado isso, né? Mas sabe de uma coisa? Para Paulo, tanto faz. Estão anunciando Jesus, estão dizendo que Cristo é o Salvador, estão contando para os outros que o preço do pecado que arrasa a vida humana, arrasa a alma humana, pode ser pago pelo Filho de Deus que morreu na cruz no seu lugar. Esta era a alegria de Paulo. Há uma grande lição aqui. Paulo não sabia nada de ciúmes, ou de inveja, ou de guardar rancor das outras pessoas. Para ele o que interessava era Jesus sendo anunciado. É muito importante nós aprendermos, descobrirmos esse sentimento do apóstolo, porque quantas vezes na vida da igreja, na vida familiar, nós guardamos mágoas e rancores de coisas tão pequenas e às vezes deixando de ver que o final daquela história pode ser bom. É essa atitude de Paulo. Ele estava olhando para aquilo e não estava preocupado com nada a não ser com Cristo sendo pregado. O coração de Paulo queimava. Sabe pelo quê? Não pela honra, não pela liberdade, mas o coração de Paulo queimava por aqueles que não sabem para onde estão indo. O coração de Paulo ardia tremendamente em relação àqueles
homens e mulheres de Roma, daquela metrópole e de todo o império, que eram desprezados pelos judeus, por exemplo, que eram desconsiderados pelas autoridades políticas da época, gente que não tinha valor. Paulo se importava com essas pessoas e ele sofria angústias para que essas pessoas ouvissem o Evangelho. Por isso que ele tinha sempre uma equipe de auxiliares para levar o Evangelho, por isso que ele não perdia oportunidades. Ele queria que as pessoas conhecessem o seu mestre como ele conhecia e encontrariam sentido na sua vida. Sabe, gente, vem na minha mente umas histórias de pessoas que às vezes têm uma ansiedade, um desejo de ter uma Bíblia e por causa da religião, por causa de algum outro impedimento, ela não recebeu ainda essa Bíblia, mas ela quer muito. Tem pessoas que no seu lugar de relacionamentos, até mesmo pela internet, no WhatsApp, que estão esperando que você mande uma mensagem, que você dê um olhar, que você faça um telefonema, ou se você está trabalhando, que você vire para ela e diga alguma coisa a respeito de Jesus. Nós não temos ideia de como essas palavras produzem vida. Nós não temos ideia do poder que está à nossa disposição. Olha, morreram muita gente até agora. E a gente está ficando cada vez mais sabendo de histórias. São famílias que estão enlutadas. Pessoas que foram desse mundo, talvez sem ter recebido esse contato a respeito de Jesus. Mas as famílias estão aí, precisando de consolo, precisando de boas notícias. Eu sei que você está sofrendo nessa situação. Paulo sofria, mas o coração de Paulo ainda ardia. Você sofre, mas o seu coração arde por essas pessoas? Existem pessoas procurando pela esperança, que está escondida em você e em mim. Até aqui, a gente pode perceber uma coisa. A fé de Paulo era inabalável. E as emoções dele estão vibrando. Ele consola a igreja, evangeliza, vibra com tudo isso, desafia. Ele tem uma convicção de que a história dele ainda não vai chegar ao fim. Mas tem mais um texto para a gente ver. 2 Timóteo 4, de 6 em diante. Preste atenção nisso. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Venha me ver logo. Pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga minha capa, que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira defesa a primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo. Me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo mal
e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Você pode dizer isso aí na sua casa? Amém? Última carta de Paulo. Ele estava novamente encarcerado ali em Roma, em torno do ano 66, 67. E conforme afirma a tradição, foi nesse período que ele escreveu a carta de 2 Timóteo, pouco antes de ser executado. A prisão que ele estava, agora ele não estava mais em uma casa, mas uma prisão, é a chamada prisão Mamertina, onde Pedro também iria ficar e outras figuras importantes. Essa carta tem um tom melancólico. Paulo sabia que logo ia morrer. Estava à mercê do imperador Nero, que tinha começado uma grande perseguição no ano 64 contra toda a igreja. Vocês sabem aquela história que Roma pegou fogo, aí o povo acusou Nero, e Nero, para se defender, jogou a culpa nos cristãos. Provavelmente não foi nem Nero o culpado. Foi um acidente, uma coisa triste que aconteceu. Mas Nero jogou a culpa nos cristãos. A partir de Roma e por todo o império, cristãos começaram sendo aprisionados, presos, mortos, colocados naquelas arenas junto com animais, uma coisa extremamente doentia e maldosa para com um ser humano. Nessa situação, Paulo lembra de Timóteo. Timóteo era o seu filho na fé, um filho muito querido, o filho que talvez Paulo não teve fisicamente, mas era filho do seu coração. Então, as últimas palavras que temos de Paulo é nessa carta a Timóteo, que em algumas regiões ele acabou sendo substituto de Paulo, por exemplo, na região de Éfeso. Paulo estava entregando a sua vida. A vida não estava sendo tirada à força, não. Paulo entendia que era o momento do sacrifício, de entregar a sua vida, de se derramar em prol do Evangelho. Ele foi ele sacrificou muito em toda a sua vida. Ele abriu mão da sua carreira como rabino, ele abriu mão de ser um líder influente, abriu mão das suas posses, de uma vida pacata e boa que ele poderia ter na cidade de Tarso. Ele abriu mão de tudo, da sua saúde, e agora ele estava entregando a sua vida por amor ao Evangelho e com alegria. Ele via isso como um descanso, uma libertação. A palavra usada ali uma palavra que é usada para desamarrar as cordas que seguram a tenda, para preparar essa tenda para a viagem. É alguém que está indo viajar. E a outra imagem é de alguém tirando o seu barco do porto, desamarrando o barco para ir embora. Paulo sabia que ele estava desamarrando a vida dele desse mundo para ir embora. E ele chega à seguinte conclusão e quer deixar claro. Uma das traduções possíveis é: mantive as condições do contrato. Fui leal ao meu compromisso. Ou ainda poderia significar: mantive minha fé. Não perdi nunca minha confiança, nem minha esperança. Paulo sabia que ele tinha uma coroa guardada para ele. No momento do julgamento, Paulo não ia se importar com o que Nero dissesse ou que os homens falassem, porque o julgamento que Paulo tinha em vista era de outro, mais poderoso, com mais autoridade. E esse outro virava para Paulo e dizia que ele tinha feito um bom trabalho. Uma imagem de um livro é muito interessante, porque ele diz assim que o grande objetivo nosso como servos de Deus é um dia chegarmos diante de Jesus, olharmos para Ele e vermos o Senhor Jesus nos aplaudindo. Isso é a coisa mais importante da vida e da morte e da eternidade. Ser reconhecido como um servo fiel por parte do Senhor Jesus.
Mas Paulo disse para Timóteo: vem depressa, Timóteo, por favor, vem depressa, vem antes do inverno. No caminho chama João Marcos, vem logo, Timóteo, porque sabe, Demas, meu colaborador, meu companheiro de trabalho, ele me abandonou, amando esse presente século. A gente não sabe se abandonou por causa de que ele era fraco na fé ou porque ele sofreu desgaste de anos de trabalho, sofrendo junto com Paulo. Há tantos líderes cristãos que passam por isso, tantos colegas que estudaram comigo no seminário já abandonaram a carreira cristã há muito tempo. Pode ser então que Demas até gostasse mais de ter uma vida tranquila, não essa vida sofrida com o apóstolo. E Paulo diz: só Lucas está aqui comigo, mais ninguém. Lucas estava com ele na primeira prisão. Lucas está com ele nessa última prisão. Então Paulo tem algumas necessidades. Ele pede que Timóteo venha. Timóteo, eu preciso de ajuda. O grande apóstolo Paulo diz que precisa de Timóteo. E diz que precisa também de João Marcos. Porque João Marcos vai ser útil. É interessante a história de João Marcos, que foi motivo de uma briga entre Paulo e Barnabé, que fez com que os dois se separassem, porque João Marcos quando ele viajou com Paulo a primeira vez, ele era meio tímido, meio mimado talvez, e ele não aguentou o tranco. Mas agora, restaurado e tratado por Jesus, ele é alguém que Paulo diz que é muito útil para o ministério. O pequeno grupo de ajudantes de Paulo tinha se espalhado, cada um ido para uma cidade. E Paulo estava ali no cárcere, para que os seus auxiliares pudessem continuar fazendo a obra. Ele cita uma pessoa ruim, Alexandre, o ferreiro, causou muitos males. Alexandre provavelmente foi um delator, alguém que deu informações falsas e caluniosas contra Paulo. Isso era muito comum naquela época. Muitas vezes a pessoa delatava o seu vizinho como cristão para receber alguma recompensa por isso. Talvez Alexandre fosse um cristão renegado, que se aproveitou desse contato e das informações sobre Paulo e o denuncia. Aí a gente tem um momento muito estranho nesse final do livro, mas muito humano. Paulo pede algumas coisas pessoais, ele queria só a capa. A capa era um tipo de poncho, né? Aberto no meio e que ia até os pés. O frio, o inverno estava chegando, aquela masmorra deveria ser muito gelada e Paulo sabia que precisava se aquecer. Ele também quer livros, talvez cópias das escrituras hebraicas ou algum texto escrito por ele, alguma anotação feita por ele. O que tinha acontecido até aqui? Tinha tido a primeira audiência, ele não tinha sido condenado, tinha sido encaminhado para ser julgado pelo próprio Nero. E nessa primeira audiência, Paulo se descobriu sozinho. Talvez isso nunca tivesse acontecido. Mas Paulo agora não era um prisioneiro denunciado pelos judeus da distante Jerusalém. Paulo era um prisioneiro de Nero. Nero via Paulo e depois a Pedro como inimigos pessoais. Ele queria combater essa corja de cristãos. E Paulo estava ali preso por ser cristão. E ninguém queria assumir o perigo que era de se identificar como cristão ao lado de Paulo nesse momento, porque poderia acabar sendo preso também. Ok, vamos concluir. Queria que você percebesse duas coisas. De um lado, nós temos um homem de fé inabalável. Um homem que conservou a sua fé, que tem certeza de um prêmio de vitória, que afirma que o Senhor ficou comigo e que ele anunciou o Evangelho e o reino celestial vai chegar. Um homem que diz que a ele seja dada toda a glória. Esse homem não está tendo uma crise de fé. Ele está firme, convicto, ele sabe quem é o seu Senhor. Não há algum abalo aqui em termos das crenças e da profundidade da fé de Paulo.
Mas vejam também o outro lado. As palavras são sacrificado. Cheguei ao fim. Vem me ver logo, me abandonou. Só Lucas. Traga Marcos. Alexandre foi perigoso e maldoso comigo. Traga minha capa, traga os livros. Ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Olha, Paulo não está magoado com alguém, porque ele diz assim, espero que Deus não ponha isso na conta deles. Não é mágoa, é tristeza. Nesses dias, você passou por algum momento de tristeza? Nesses dias, você enfrentou alguma coisa ruim nas suas emoções? Provavelmente, muitos de nós. Mas Paulo sentia que a morte estava próxima. E ele se sentiu muito só. O homem acostumado a experiências de solitude, solitude é ficar só diante do Senhor e ter comunhão com Ele, agora estava vivendo experiência de solidão. Venham logo, eu preciso de mais gente aqui. Eu preciso que tragam livros para aquecer a minha alma e tragam uma roupa quente para aquecer o meu corpo. Eu estou envelhecido e precisando de socorro, de gente. Paulo não tinha medo de pedir ajuda. O que ele mostra aqui é que um homem de fé e convicções também é frágil, também tem sentimentos. Ele está machucado no corpo e na alma e precisa de ajuda. A Bíblia nunca repreende isso. Nós que fazemos isso às vezes. Eu li um comentário no Café Comunhão, que está parado já há algum tempo, de uma pessoa pedindo que eu que desse uma palavra sobre depressão, porque as pessoas diziam para ela que isso era coisa de demônio, que o demônio estava atacando a vida dela. Não, gente. Depressão e tristeza são coisas humanas. E nessas condições que a gente está vivendo, um clima político instável, o dólar disparando, uma doença matando, que nem se sabe mesmo a configuração desse vírus. Ele só mata um certo tipo de gente. Não é bem assim. Ninguém sabe direito o que ele faz. Tudo isso nos leva à tristeza e depressão. Alguns de nós são fortes e inabaláveis como Paulo da primeira prisão. E outros fragilizados nesses dias que a gente está vivendo, como Paulo na segunda prisão. Olha, você que é forte, não julgue os outros. Ajudem. Não discuta, não é hora de discutir ideias políticas ou outras. É hora de solidariedade, de amor, consolo, levar apoio. Seja paciente com os que pensam diferente de você. Motive outros com a sua força. Nos textos que nós lemos, eu anotei algumas lições. Será que você poderia pegar papel e caneta e guardar essas lições? Ou anotar no celular? Eu queria realmente que isso ficasse na sua mente, no seu coração, né? Algo que para você até compartilhar com outras pessoas. Paulo entendia que a prisão dele era uma oportunidade de expansão do Evangelho. Veja as oportunidades. Você está vendo as oportunidades? Você tem ciência de que esse tempo ruim também é um tempo de oportunidade? Deus pode construir alguma coisa especial na sua vida? Nós estamos tendo um monte de percepções para preparar esse culto, para tentarmos socorrer pessoas, orarmos, etc. Deus está dando muitas oportunidades. Muita gente que nunca pôs o pé no nosso salão de cultos, aqui nesse lugar, está nos acompanhando. Veja as oportunidades de estudo, de crescimento pessoal, de crescimento interior. Aproveite. É um tempo de olhar para essa história com olhos diferentes, com olhos de Deus. E se você tiver dificuldade, abaixa aí a sua cabeça. Eu vou orar por você. Pode abaixar a sua cabeça. Abaixa aí. Senhor, eu quero pedir que esse meu irmão, essa minha irmã que está com a cabeça baixa,
receba do Senhor a visão e o entendimento de que esse momento de luta é um momento de oportunidade. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Segunda coisa, não guarde sentimentos ruins, inveja, rancor, mágoas. Não guardem sentimentos assim, nem com a família, porque logicamente, por estarmos vivendo mais juntos, temos mais atrito, mais dificuldade, né? A esposa me manda lavar louça, eu não quero ir naquela hora e coisas assim que eu sei que acontecem só lá em casa, na sua não, né? Ou outras discussões tão bobas com os filhos. Não guarde mágoas. Teve uma discussão, supera, vai em frente e enfrenta esse momento com uma postura, com uma atitude positiva. Fortaleça a sua fé no relacionamento pessoal com Deus. Escreve isso, fortaleça. Olha, você está passando por momentos ruins? Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Você tem feito isso? Você está passando por um momento ruim? Por escolha então, meu irmão e minha irmã. Ore, leia a Bíblia. Mas quando eu falo de oração, eu quero falar sobre conversa com Deus. Eu sei, eu e você somos muito tentados, estamos em um culto de oração, pessoas fervorosas ali nas nossas salas virtuais de oração, temos tido experiências ricas, pessoas ali orando, e a gente fala assim: Senhor, aqui está minha lista de compras, minha lista de supermercado, eu preciso disso. O Deus Todo-Poderoso fala assim: aí filho, é lógico que eu vou cuidar de você. Filho, você não percebeu que eu já estou cuidando? Mas filho, conversa comigo. É você que é pai. Não é a coisa mais gostosa quando o filho procura a gente para pedir um conselho, para contar alguma coisa, apresentar alguma dúvida, seja ele um piquetito, ou seja ele já um adulto. O seu pai, lá no céu, quer conversar com você. Diz o que você sente. Chora um pouco, diz a sua dificuldade nesse momento. Quarta coisa, admita as suas perdas, suas dores. Conte para Deus, conte para alguém. Olha, eu estou sofrendo, eu estou passando por essa situação de menos salário, perder emprego, falta de oportunidades, a minha vida está ficando muito complicada, eu estou perdendo muita coisa. Quinta coisa, peça ajuda. Peça para amigos e irmãos virem para perto, venham logo. Liga para alguém e fala assim: olha, vem pelo telefone, vem pelo WhatsApp, vem de qualquer jeito para dizer para mim alguma coisa. Peça ajuda. Gente, que povo orgulhoso nós somos. Povo difícil, de coração duro. Achamos que somos capazes e não somos. Às vezes não admitimos isso nem diante de Deus. Mas eu preciso de você. E você também precisa de mim e de cada um dos irmãos que Deus tem dado a você o privilégio de ter. Busque aquilo que te abençoa. Para Paulo, a bênção que ele tinha, que ele procurava, eram os livros, né? Eu também gosto muito de ler. E tem muita gente em nossa igreja que é fanático por uma leitura. Se isso te faz bem, use isso. Leia livros. O Lucas, no final dessa quarentena, vai acabar tendo aí uma biblioteca de uns 1000 livros, porque ele está lendo um atrás do outro. E tantos outros que gostam. O Gregory, que fez aniversário essa semana. A gente que gosta de parar e pensar e analisar e aprender. Se isso te faz bem, leia. Paulo falava da capa também. Procure o seu conforto. Pense no que pode te ajudar nesse momento. Escrever, telefonar, ver um filme. Olha, eu queria te dizer uma coisa. Evite notícias. Sabe quais são as notícias de amanhã de manhã? Aumentou a expansão da doença, o número de doentes. Infelizmente morreram mais pessoas. A briga em vários setores políticos, a economia está
sob risco. Ok, você já sabe. Essas são as notícias da semana. De todos os canais. Evite notícias. Até mesmo para assistir um filme, tenha consciência de evitar um filme violento ou triste demais. Você já está abatido, daí põe um filme lá que... A Cássia gosta muito de assistir os filmes seriados coreanos. Sabe o que acontece no final de cada seriado coreano? De vários que ela assistiu, o herói morre. Aí não dá, né? Você assiste um monte de capítulos, ele supera, ele vence, se recupera e no final ele morre. Isso não vai fazer bem para você. Não assista a filmes onde os heróis morrem. Entregue a sua vida e preocupações para o mesmo Deus em que Paulo confiou. Sabe, Paulo termina dizendo algo que ele tomou para si como uma promessa, que Deus iria cuidar dele, Paulo, até o dia final. Irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus vai cuidar de você até o dia final. Não importa quanto isso vai durar. Para Paulo foram pouco tempo, poucos dias. Para eu e você, pela graça de Deus, vão ser muitos anos. Mas Ele vai cuidar de você hoje, amanhã, depois, até o dia final. Essa é a promessa. Quero terminar recordando, tá? A crise é matéria-prima de Deus para a oportunidade. Não guarde sentimentos ruins. Fortaleça a sua fé em um relacionamento pessoal com Deus. Admita suas perdas. Peça ajuda. Busque aquilo que te abençoa. Entregue sua vida e preocupações ao Deus vivo. E saiba que Ele vai cuidar de você. Tem uma novidade. Ele não vai cuidar de você. Ele já está cuidando. Deus te abençoe. Pra você, amigo.
Me encosto no peito daquele que atende o meu grito. A ele todo canto, perto de ti. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Mas tudo bem, eu tô com saudade de todos vocês, do nosso culto, das minhas amigas e dos meninos. Eu vou ler um versículo que fala sobre a confiança de Deus. Salmos 119, 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Próximo. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Próximo, Salmo 121, 7, 8. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e desde para sempre. Agora a gente vai fazer uma oração. Primeiro, Papai do céu, Papai do céu, muito obrigado por esse dia, que foi muito legal. Abençoe vocês, que a Lili fez o vídeo, tá sendo muito legal. Todos aqui estão bem. A Lili, a Titi, todos. E você está bem. Em nome de Jesus, amém. Senhor nosso Deus, quero te agradecer pelo dia de hoje, que a gente está fazendo essa filmação, Senhor. Abençoe todos que estão vendo isso pela sua confiança, Senhor. Abençoe a minha família e a família dos que estão na igreja, Senhor. Que você abençoe também e cure quem está com coronavírus, Senhor. Que a nossa confiança está no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau, pessoal. Vocês não imaginam como foi gostoso gravar a mensagem aqui na igreja. Como eu estava sentindo falta desse espaço. Eu sei, sem dúvida, que nós somos igreja aonde estivermos. Você é igreja aí na sua casa. Mas foi bom ter vindo aqui. Quero agradecer o suporte da Cássia com a maquiagem, eu estou até mais bonito. E a Sara que fez mágica aqui nesse salão para tirar a melhor imagem para você. E sabe, a gente tem que trabalhar em prol do rei e em prol um dos outros. E Deus está fazendo uma coisa muito legal. Você tem sido fiel. Continue entregando o seu dízimo, a sua oferta. Continue doando do que você puder dar de seu tempo, atenção para os que precisam, alimentos. Temos conseguido ajudar muito mais gente do que imaginávamos. E eu queria só ler um texto. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Paulo organizava a vida financeira das igrejas por onde ele passava. E nós tentamos levar isso a sério. Organizar é pagar as contas em dia, organizar é suprir os missionários, as necessidades da igreja, organizar é ir além para ajudar o próximo, termos condições de investir na expansão do reino de Deus. E eu quero te convidar a continuar sendo fiel. Quero convidar que você abra seu coração
para servir ao Senhor com o que você tem de melhor, com liberalidade, não com mesquinharia, não com coisinhas, mas com alegria, dar com alegria. Afinal, esse dinheiro você pode saber como ele é usado. Nós não estamos tendo assembleias por causa da condição de isolamento, mas se você quiser, entre em contato com Saulo. Ele vai passar para você o que aconteceu no mês passado, no final desse mês também, para que você possa acompanhar as nossas finanças. Tenha essa liberdade, você que é membro da Igreja Batista Cidade Americana. Agora, vá até a sua conta no banco e separe ali o quanto você vai dar e tenha a alegria de poder ofertar ao Senhor. Deus é um Deus muito bom. A oferta de hoje é para o Ministério Atuação. Nós precisamos investir financeiramente nesse ministério, porque a alimentação estamos conseguindo através do trabalho lá no escritório da Zenaide. E nós precisamos agora ter condições para ajudar pessoas a pagarem contas, a terem como resolver seus problemas financeiros também. E nós vamos fazer isso com muito critério e com muito amor, né? Deus abençoe, faça a sua contribuição. Olá, começa agora mais um Invica News. Fique ligado e aproveite todas as informações. Nós montamos um posto de recolhimento de alimento para oferecer às famílias carentes. E se você quer ajudar também, é só comparecer no endereço que está aparecendo aqui na sua tela de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas. Agora é um bom momento de ajudar as pessoas que mais precisam. E você não pode ficar de fora do nosso momento de oração. Horários e data no link da descrição. E domingo às 9h50, escola bíblica com classes para todas as idades e faixas etárias. Se você quer participar, é só acessar o link da descrição e lá você encontra todas as salas, inclusive as salas temáticas. Eu tenho participado e tem sido uma bênção. Participe também. E as nossas células continuam, só que agora virtualmente. Você é um dos nossos convidados a estar participando com a gente. Isso mesmo. Este é um bom momento para que você esteja em comunhão, mesmo que virtualmente, com toda a igreja. Se você quer mais informações, é só acessar o nosso WhatsApp que está na descrição. E no próximo domingo, o nosso culto de celebração e ceia do Senhor. Portanto, prepare-se para esse momento tão especial, já separando o seu pão e o seu suco de uva. É isso aí, ficamos por aqui com mais um Invica News. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar, dar o seu like e ativar o sininho aqui para você ficar sempre a par de tudo que está acontecendo aqui no nosso canal. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau!